Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos. Novamente aqui presente com você o programa Olhar Espírita. Temos um tema bem especial para a gente abordar hoje. E temos aqui a presença de um convidado, o Derli Henriques, e o Marcelo, que faz parte do nosso projeto, que vieram aqui para a gente poder trocar uma ideia a respeito de um tema, de uma parábola do nosso Mestre Jesus, o trigo e o joio, né? É uma parábola assim que, à primeira vista, a gente tem uma certa dificuldade para entender e para compreender mais exatamente o que realmente Jesus estava querendo ensinar para a gente, né? Que Jesus não veio perder tempo, com certeza. Cada segundo, nós já falamos isso aqui, cada segundo da passagem dele aqui no planeta, aquele período lá, 2000 anos atrás, não foi sem uma razão muito especial. Então, tudo que foi aproveitado, vamos dizer, tudo aquilo que a gente sabe, aquilo que os apóstolos escreveram, porque ele mesmo não escreveu letra alguma, mas as lições dele, memoráveis lições, elas estão registradas nos evangelhos. E essa passagem especial, essa parábola, o trigo e o joio, ela está lá em Mateus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. E aí, para a gente poder ter uma ideia melhor dessa parábola que vem nos falar assim, o joio e o trigo, simbolizando aí a luta aí entre o bem e o mal, que são, digamos assim, forças atuantes aqui no nosso plano de provas e expiações. A gente sabe que a coisa aqui está meio desequilibrada a favor do mal, não é? Então, a gente está aqui num plano, num mundo de provas e expiações, e a gente vive aí em meio a essas forças que atuam sobre nós e, às vezes, até dentro de nós mesmos. A gente vai ver isso aqui melhor, tá? Então, para a gente poder ter uma noção do que a gente está falando, a gente vai fazer a leitura breve aqui dessa parábola de Jesus, mas antes disso, precisamos fazer a nossa prece, como é usual no programa, a gente fazer a abertura sempre fazendo a nossa prece inicial. Eu vou pedir a Marcelo que faça a nossa prece inicial, tá, Marcelo? Obviamente, vamos orar, meus irmãos. Rogamos a Jesus, envie-nos os espíritos amigos, os espíritos que orientam o olhar espírita, orienta a sua equipe, que nos envolva, abraça Derli, nosso convidado especial, nosso amigo e irmão, que ele se sinta em casa, entre amigos e entre irmãos, que nós possamos desenvolver a dinâmica da melhor forma possível. E, Senhor, te rogamos por fim que seja útil. Mensagem espírita, antes de mais nada, tem que ser útil. Nós esperamos que seja útil, em primeiro lugar a nós, em sequência, aqueles que nos ouvem e nos ouvirão. Abençoe-nos, divino amigo, fique conosco hoje sempre e nos guie por esses 50 minutos que aqui ficaremos juntos em teu nome. Que assim possa ser. Assim seja. Obrigado, Marcelo, pela prece. Então, meus amigos, vamos fazer essa leitura aqui breve, como eu prometi aqui, dessa parábola, né? É assim, propôs-lhes outra parábola dizendo, Jesus, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então essa é a passagem, essa é a parábola do trigo e do joio que está lá no Evangelho de Mateus. Então, a gente vai buscar aqui
veja bem, essa parábola é de uma riqueza incalculável, né, Denis? Estávamos conversando aqui antes de começarmos a gravação. É uma parábola interessantíssima, porque ela permite a gente penetrar, quer dizer, adentrar assim, arcanos de entendimento muito interessantes e que vem assim nos dar um grande esclarecimento. E é dessa forma que a doutrina espírita ela faz isso por nós. Ela nos proporciona a gente entrar realmente no cerne, na essência do ensinamento que Jesus quis passar para a gente. Porque tem toda essa passagem, se você faz uma leitura literal, você vai entender de forma literal, né? O significado fica limitado àquela leitura de ordem literal, que leva a vários questionamentos ou a entendimento quase nenhum. Então, pouco se aproveita. Então, a doutrina espírita e a proposta do programa Olhar Espírita é trazer esse olhar, esse entendimento sob a luz do Espiritismo. E o Espiritismo tem essa proposta de elucidar as questões, em especial, aclarar para nós o entendimento mais profundo da letra evangélica, da doutrina cristã, de toda a proposta do que Jesus veio fazer aqui, da grande mensagem, de grande importância, tanto que Jesus foi um divisor de eras, como até uma vez eu tive a oportunidade de ouvir o Marcelo falar numa palestra. Jesus, o divisor de eras, o antes dele e o depois dele. Né? Tão marcante, tão importante, tão significante foi a vinda do nosso Mestre aqui na Terra. Então nós precisamos conhecê-lo, né? Precisamos saber dele, saber efetivamente o que é esse legado que ele nos deixou e a gente poder entender isso com mais claramente. Em princípio, isso parece meio paradoxal, essa parábola, né, Oderli? Porque ele fala umas coisas aqui que proíbe você colher o mato, quer dizer, como se tivesse aquele mato, aquela erva daninha, e proíbe, não, você não tira essa erva daninha. E o lavrador fica meio surpreso com isso, mas como é que é? Eu vou deixar minha plantação crescer, a erva daninha no meio da minha plantação? Então, como é que é? Porque eu ia te perguntar, para a gente poder começar a nossa conversa, né? Qual o objetivo de Jesus? O que Jesus quis ensinar para a gente? Mas talvez antes disso, né, a gente precisasse entender alguns elementos dessa parábola. Né? Talvez essa pergunta fosse mais interessante mais adiante. Eu acho que, de repente, a gente precisa elucidar melhor os elementos dessa parábola. O que envolve essa parábola? A gente vê que Jesus fala de semente, de uma... Né? E como é que é essa questão aí do joio, do trigo? O que é joio, o que é trigo? Até que você é um especialista na área, você vai saber explicar para a gente. Tá certo. Não, muito bem. Bom, antes de mais nada, eu queria, então, agradecer o convite, a oportunidade de estarmos aqui, conversando sobre esse tema tão interessante. O que eu gostaria de chamar a atenção? Primeiro, o primeiro grande elemento é uma parábola. Jesus descreve uma parábola. O que é isso? É uma historieta com um fim moral muito profundo. Jesus não fazia parábolas para entretenimento. Jesus explicava, porque é aquela história. Primeiro a gente explica a teoria. Mas quando, às vezes, a pessoa que está recebendo aquela teoria não consegue, o que a gente faz? Exemplos. Então, se hoje nós temos dificuldade de entender a mensagem de Jesus, imagina 2000 anos atrás. Então, Jesus criou esse conto artístico e leve, né, que é a chamada parábola. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, você citou uma coisa muito interessante, e foi a primeira que me saltou aos olhos, porque tanto o joio quanto o trigo são gramíneas. São gramíneas. O esquema de folhas, a estrutura foliar delas é extremamente parecida. No início, quando elas estão nas primeiras semanas de cultivo, é fácil de você identificar uma a outra, porque o trigo ele é um verde mais claro e o joio é um verde mais escuro. Foi por isso que os servos falam, você não quer que eu retire? E ele fala, não, deixe para o final. Mas quando chega no final, o joio e o trigo se mesclam. É muito difícil de você separar uma coisa da outra.
né? Mas a mensagem subliminar é que Jesus, ele vai dar, o reino dos céus, ele vai te dar um tempo para você perceber joio e perceber trigo. Agora, a primeira vez que eu li, mesmo antes de pensar nessa história de gramíneas, a palavra que mais me saltou aos olhos foi o inimigo. E o homem dormiu, e veio o inimigo e semeou a semente do joio. Falei, interessante. Então, em cima dessa questão do inimigo, é possível a gente pensar em 3 coisas. A primeira é o seguinte: o inimigo é um ser desencarnado, astuto, falso e que te leva para as coisas indevidas. Perfeito? Talvez essa seja a ideia que a humanidade mais trabalhou. E aí, o que acontece? Nós, segundo essa visão, nós vamos ser tentados. Na verdade, nós somos quase inocentes, né? Nós somos envolvidos ali pelas forças malignas e vai construindo, e foram separando, né? E o interessante é que a ideia mais antiga que eu encontrei nesse texto foi a de Zoroastro, há 5.400 anos antes de Cristo, que ele vira e diz que existiam 2 gêmeos, Aritman e Atman. Esses 2, um era o gêmeo do bem e o outro era o gêmeo do mal. Ou seja, ele já fala que a raiz é a mesma, são gêmeos, só que um tende para o mal e o outro tende para o bem. Perfeito? A partir daí, nós vamos surgindo e colocando a ideia desse ser que vem nos atentar, né? E nós vamos ter em todo lugar. Nós, espíritas, nós não ficamos isentos. Pode falar qualquer coisa da gente. Festa de espírita tem muita comida, é verdade. Espírita come muito, né? E espírita gosta de obsessor. Então, enquanto os outros lutam com demônios e não sei o quê, nós lutamos com o obsessor. E o obsessor é aquele que te captura, ele é o que faz você cometer todos os erros, porque no fundo você é inocente. Essa ideia, todo mundo gosta muito dela, né? Gosta muito dela. Qual é o grande problema dessa ideia? O grande problema é que você chega a um momento em que foi criado um cisma. Existe um grupo dominado, presidido pelos espíritos do mal, e o outro dominado pelos espíritos do bem. Ora, mas se a gente volta lá na Gênese kardeciana, e se nós voltarmos inclusive na Gênese bíblica, nós vamos ver que todos nós somos filhos de Deus, sem exceção. Todos nós, agora falando do ponto de vista de Kardec, fomos criados simples e ignorantes. Então, por que eu vou abraçar uma teoria que separa a humanidade? Por que eu vou abraçar uma teoria que vai me dizer que os espíritos avançam contra as coisas do bem? Não, não é nada disso. Há uma confusão. Mas se você pega, por exemplo, a própria ideia do demônio, né? Como o demônio cresceu, parecia um bode, com chifres, as pessoas foram colocando a sua imaginação e essa ideia foi tomando forma. Mas, como eu disse para você, sinceramente essa ideia não se sustenta. Todos nós aqui estamos para o progresso. Todos nós aqui estamos para nos ajudarmos mutuamente, né? E, por complementação, crescermos do bem. Então, essa ideia de separar em 2, isso não é muito legal. Em termos de separação, é interessante até a gente pontuar também a Sim. questão do encarnado e do desencarnado, né? Que essa é uma questão, vamos dizer, que é uma separação, mas de elementos que são iguais, vamos dizer. É o espírito na condição encarnada, quando em trânsito aqui na carne, no aparelho carnal, Isso. e aquele após o desencarne, após a sua separação do fardo físico.
não é? Então, isso aí é um ponto também importante, porque a questão desses espíritos, ou dessa força espiritual, e ela sempre colocada na condição do maligno, ou na condição sempre da malignidade, né? Dessa visão, dessa influência sempre maligna, e a influência benéfica, digamos, daqueles que estão em condições superiores de moralidade, em condições efetivas e que nos ajudam efetivamente, né? Não fora eles, certamente nossa vida aqui seria muito pior, muitíssimo pior, porque eles nos intuem constantemente, inclusive com ideias valiosíssimas, positivíssimas, de auxílio, de amparo. Nós somos amparados o tempo todo também, né? A gente vê muito a força, digamos, do mal. O joio, vamos dizer, né? Que o joio está em vários lugares, né? A gente fala do joio, como Jesus se referiu, na plantação, mas esse joio simboliza o mal que permeia e que está presente em várias outras situações, né? E a gente precisa aprender a discernir, né? A fazer esse discernimento e o momento certo da intervenção também, como você está pontuando aí. Oderli, eu gostaria de fazer uma consideração, e porque me fixou aqui na mente um outro aspecto, que é o cultivador, o fazendeiro, ele dormiu. E aí, eu gostaria de ver com você e com o Flávio a questão muito simples. O joio só chega porque a gente dorme. E o que é o dormir? O que nós poderíamos fazer essa classificação de adormecer? É afrouxar. Você veja que o homem primitivo, a ciência hoje, ela diz assim, você precisa de 8 horas de sono para ter uma vida saudável. Quando você pega no período do primórdio, que você não tinha casa, que você não tinha um alarme, que você não tinha a porta, que você não tinha janela, que a sua casa era uma cabana, alguém dormia 8 horas? Alguém tinha um sono ininterrupto? Alguém consegue passar uma noite de sono numa barraca de camping? Eu não durmo, eu acordo de 10 em 10 minutos por uma questão de sobrevivência. O que eu observo, eu não sei o que você acha, porque a gente já está na hora do primeiro intervalo, nós colocamos a presença do joio na nossa vida, do consequente mal, da presença do orgulho, como se não houvesse muita responsabilidade nossa, como se eu estivesse mantendo vigilância daquilo o tempo inteiro, como se eu observasse aquilo o tempo inteiro, como se eu filtrasse, como se em hora nenhuma eu me desarmasse e dormisse, porque justamente a mensagem ela me fala sobre isso, porque senão nós somos sempre vítimas. Todo o mal que advém na nossa vida nos coloca sempre na situação de vítima. Você viu o que fizeram comigo? Aí você pergunta para a pessoa, que horas fizeram isso com você? Eu estava bêbado, eu não lembro. Na invigilância, né, Marcelo? Usado entorpecente, ou eu tinha vigilância, né, tido um surto de ego e achando que eu ia ficar rico, assinei um documento, ele me roubou o dinheiro. Você não acha que tem essa questão do sono, do dormir, um plantio de joio ali que joga pra gente? Olha, porque isso fala, isso fala com o que você falou lá atrás, na conversa que tivemos antes. A gente tem que ser exprimido. Exato. Marcelo, a gente vai ter que dar um break agora. E ele vai fazer isso na volta. Isso, exato. Na volta a gente vai complementar esse assunto, tá bom? A gente volta já já. Retornando, então, amigos, aqui nesse nosso debate sobre a parábola do joio, do trigo e do joio, né? Não sei a ordem aqui, mas vamos falar o trigo e o joio, né? É uma parábola de Jesus, e temos aqui o companheiro Derli, que a gente jogou aqui no ar, no bloco anterior, uma questão aí
de encarnado e desencarnado, que, digamos assim, é um gancho aqui para ele prosseguir. Sono, né? Né? E também sono, né? E uma questão que a gente estava conversando aqui sobre dormindo, né? Essa questão que aparece aqui na palavra daqueles que estavam dormindo. E realmente a gente tem que ficar atento. É a questão aí que a gente vai prosseguir agora com o Derli. Vamos lá, Derli, por favor. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer os companheiros que estão dividindo comigo esse programa, porque os comentários de vocês são ótimos, vêm direto dentro de algumas possíveis interpretações dessas parábolas. No seu comentário, Flávio, quando você fala da questão do inimigo encarnado, é justamente o segundo aspecto. O primeiro foi o inimigo desencarnado. E aí nós chegamos até chegar numa ideia infeliz de separação de luz e sombra e vai por aí afora, que sinceramente é completamente anticristã, essa ideia, né? Mas a segunda ideia é justamente do espírito do inimigo encarnado. E isso vai ser alimentado, essa ideia vai ser alimentada especialmente por conta daqueles crimes que saltam aos olhos. Né? Saltam aos olhos. Olha, eu lembro que foi há mais de 20 anos atrás, quando eu fiquei sabendo de um assassinato brutal de uma menina em Belo Horizonte, e 5 homens forçaram o sexo e depois mataram e botaram fogo nela. Então você pensa, meu Deus, isso é um inimigo, é alguém que vem para te destruir. Mas aí eu volto lá em Emmanuel, A Caminho da Luz, quando ele fala assim: a terra em que viveis é habitada em sua grande maioria por espíritos em provas e expiações. Então, Emmanuel nos dá uma abertura, Marcelo, para que a gente pense que aqui nós vamos ter, sim, uma maciça maioria de provas e expiações, que é o time que eu quero me incluir. Outra coisa que eu quero me incluir é o seguinte: eu vou para a regeneração, eu já estou usando essa ideia, não vem com essa história, não adianta parar com aeróbus para que eu não vou, eu vou ficar aqui, né? Isso já está resolvido. Já está resolvido. Por favor, não vem com essa história. Dele, você não gostaria? Não gostaria, a resposta já está dada, né? Então, aí o que acontece? É importante a gente pensar que muitas e muitas vezes nós somos assaltados por coisas, por ideias que são assustadoras, que você pensa, meu Deus, mas que grau de maldade é esse? O que aconteceu? Por que eu sofri isso? Todos nós passamos em algum momento por isso, não é verdade? Todos nós vamos passar por isso. Então, aí fica uma coisa muito interessante e que vem bem de acordo com aquilo que Marcelo abordou, que é a questão do dormir. Porque Jesus vai falar assim: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Aí quando eu me lembrei deste versículo, eu falei, engraçado, esse versículo está em dissonância com o final da parábola. Porque o dono da fazenda fala, deixai que joio e trigo cresçam. E no final, somente no final, você vai cortar o joio, vai atá-lo em nó e pôr fogo. Somente no final. Até ali ele deixa cultivar. Em momento nenhum, Jesus faz uma ressalva para esse inimigo que semeou. Vamos ver quem é que foi. Porque se eu tenho que reconciliar com o meu inimigo antes de fazer a minha oferenda no templo, é muito importante, e Jesus nos convida com uma força muito grande para que eu sempre exerça a oportunidade de pensar como aquela pessoa que me causou um mal, aquela pessoa que me surpreendeu negativamente, como ela pensa? Por que será que foi que ela fez isso? Então Jesus ele é muito claro nisso, né? Agora, veja bem, Marcelo falou assim, Derli, mas eu vi a questão do sono. Ora, mas quem é que dormiu? Quem dormiu
foi justamente o homem. Qual homem? O homem que plantou O trigo. o trigo, exatamente. Então é muito importante que a gente entenda isso. Essa parábola, na verdade, ela é reflexiva. Ela traz o tema central para mim. Tá certo? Então aí agora ficou ótimo. Então vamos pegar o que Marcelo fala de dormir e nós vamos pegar lá. Jesus está no Jardim das Oliveiras e ele espera que os soldados subam. Você lembrou? Nós dois estudamos juntos a mesma escola. E esse menino já colou a prova minha espírita. Mas aí, Jesus está no Jardim das Oliveiras e ele está em oração e ele pede aos apóstolos: vigiai e orai. Por quê? Porque ele sabia que a qualquer momento os soldados surpreenderiam. Só que os apóstolos dormem. Então é por isso que essa é um abre-te sésamo. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E aí, de novo, agora Jesus vai explicar para a gente como que acontece essa explicação final, esse lado reflexivo da palestra, né? Quem dormiu? O homem. Mas em função disso, o que aconteceu? Nasceu o joio e o trigo. Mas ao final eu tenho que separar os dois e aquilo que não é legal eu tenho que jogar fora. Aí eu me lembrei e falei, peraí, então tem dois comportamentos curiosos abordados por Jesus. O primeiro é o seguinte: Jesus nos falando em relação ao outro, que nós temos que ser condescendentes, a gente tem que procurar pensar o que estava acontecendo, a pessoa estava com cabeça cheia, enjoada naquele momento. Perfeito. Mas e quando Jesus fala para mim? O Jesus me fala de modo reflexivo. Ele é drástico. Ele é drástico. Ele fala, é melhor que você arranque a sua mão ou o seu pé, se elas te causam vergonha, do que você entrar no reino dos céus com o seu pé e a sua mão causando vergonha. Então Jesus é muito drástico quando ele fala a respeito dos nossos erros. E aí então vem a terceira interpretação, que é o seguinte: a parábola do joio e do trigo fala, na verdade, para nós. Fala que todos nós somos trigo e somos joio. Não há nesta terra uma pessoa que só tenha qualidades. Todos nós teremos nossos pontos fortes, nossos pontos complementares e teremos também os nossos pontos fracos. Seremos sensíveis para a fofoca, seremos sensíveis para a inveja e vai por aí fora. E talvez seja interessante a gente lembrar também que na condição, né, de espíritos, digamos, que tivemos um ponto lá atrás da nossa criação, nós temos uma história pregressa e que dita com relação às aquisições e, digamos, deméritos, problemas que a gente aí veio empreendendo em vidas sucessivas, e a gente acumulou uma certa bagagem que realmente nos traz, na vida atual, na oportunidade agora que o Pai Celestial nos concedeu em sua misericórdia, no sentido de aqui a gente vê ajustar muitas coisas, resolver muitas coisas dentro da nossa programação dessa reencarnação especificamente, né? Então a gente traz uma bagagem do pretérito que tem marcas, registros de joio ainda não resolvido, ainda nem colhido, né? Que ainda foram semeaduras lá do passado, isso, que ainda vão precisar ser colhidas por nós mesmos, não é? Exatamente. Para poder tratar disso da forma correta e identificar esse joio, porque eu acho que, em verdade, o grande problema nosso ainda é de identificação. Nós ainda sofremos ainda para identificar exatamente o joio, sabe? E que eu acho que a gente nem se dá conta que, não, como se você estivesse limpinho, fosse só trigo, né? O teu trigal, sei lá, o nome que se dá, mas a sua lavoura de trigo tá limpa, limpinha, beleza, né? É a visão, você não se dá conta que tem um monte de coisa que não tem semente alguma, né? Vou retornar uma provocação, porque talvez o grande objetivo de Deus com a vida é a transformação.
Sim. Toda vez que eu arranco, mas não transformo. Exato. Eu só arranco. Só arranco. Então, por exemplo, quando você tem um criminoso social, uma pessoa que gera uma questão social, ele é o grande joio da sociedade. Ele é o que estupra, Isso. ele é o que mata, Isso. ele é o que rouba, Perfeito. ele é o que vilipendia, ele é o que lesa, ele é o que desvia. A nossa primeira perspectiva é: lance uma cadeia e não tire ele de lá nunca mais. Então nós prendemos o joio numa cela e esquecemos que numa dinâmica de reencarnação, ele morre joio e reencarna joio. Porque ele não vai se transformar naquele processo. Então, quando eu acredito que quando o mestre fala na parábola, deixa ele até o final, Ótimo. porque vamos ver se até o final esse joio não ganha contornos de trigo. Esse joio não cria um aspecto que o transforma. Porque a gente vive numa sociedade, Oderli, 2000 anos depois, que usamos a gente está preferindo pensar mais em construir penitenciária do que escola. Sim. Porque é mais fácil cercear pessoas, Separar. arranca e joga lá, do que eduque a elas. Então, eu acredito que nessa parábola, não sei se você visualiza isso, no final, é porque você não pode arrancar simplesmente o que é ruim. Você tem que transformar o que é ruim. E essa é a grande dinâmica da reunião da mediúnica, que é você chegar lá com o espírito totalmente joio e vamos intrigar esse cara. Vamos intrigar. Literalmente. Gostei. Biologia. Vamos dar uma intrigada nesse sujeito, vamos ver se esse cara muda um pouco, porque senão nos dá a sensação que a partir do momento que você está vivendo e arrancando, você acaba fazendo tanta força para arrancar que esquece de fazer força para melhorar o seu lado. Isso. O que você pensa sobre isso? Não, olha, eu mais uma vez eu tenho que agradecer a vocês, porque o texto acaba que fica mais vívido na interpretação que vocês nos trazem. É importante, é extremamente importante esse comentário seu, Marcelo. Por que o dono da fazenda não falou como... Eu, inclusive, disse a princípio, de início, é fácil você separar o joio. Ali, é só olhou, arrancou e jogou fora. Ele poderia fazer... Força faz. Não, exatamente. Ele falou, não faça isso. Deixe-o. Para quê? Para cultivar, para que ele possa ver. Né? Então, se eu tenho bons exemplos, se eu tenho bons amigos, se eu tenho oportunidade de educar e me educar e passar para outras pessoas, o que eu vou fazendo? Eu vou construindo características de trigo em mim. Né? Onde existia uma intolerância, um belo dia eu compreendo. Um outro dia eu já consigo quase falar, eu sei que você vai agir dessa maneira. Né? Todos nós estamos em contínuo processo de evolução. Então, eu diria mesmo que essa parábola, ela é um grande convite. E a convivência também fraternal, né? Sim, com certeza. E aqui, no caso, a parábola também, ela nos direciona em relação a essa convivência fraternal. Exato. Porque eu me recordo de uma filosofia que uma vez eu tive contato, que eu estudei, procurei me informar, Sim. E uma das propostas que me levaram, digamos assim, a relegar a segundo plano essa filosofia, pelo menos para estudar, não me interessou mais, era que tinha uma proposta que é parecido com o que o Marcelo estava colocando há pouco. Separar em de dois que, mundos. pior que isso, era que o Pai Celestial, se o espírito recalcitrasse, ele simplesmente o extinguia. Olha. Tá? Ele seria, quer dizer, chegou nesse ponto, o Pai Celestial acabou para você. Chega. Ele derrotou Chega. o Pai. Esse me venceu. Esse me venceu. Tira. Esse não está mais, entendeu? É pesado, extingue. é pesado. Então, quer dizer, é pior até do que essa questão. Porque realmente, agora, a transformação, né, Marcelo? É importante que a gente pontue isso. Ela só vai se dar por vontade própria, né, Marcelo? Isso. É um esforço pessoal, um esforço individual. Eu acho que a gente é meio celíaco espiritual, com intolerância a glúten, a gente não gosta do trigo. E eu percebo um prazer
em ser o joio. O joio. Dá um barato seu joio, tipo assim, eu sou assim, falou, toma. Eu resolvo na hora. Não gostou? Dou 5 tapas na cara. É um prazer, parece que ressalta. Porque a gente está trabalhando, seja o trigo, mas o joio te convoca. Por isso que eu digo que o joio não dá para arrancar, porque é você. Exato. Você não sobreviverá sem nada, você não fica no campo. Com certeza. Ninguém fica no campo se for fazer isso, porque há esse momento. Porque, na verdade, o ponto fundamental aí também para nós é a questão do livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que vai ditar, porque o livre-arbítrio é uma característica, é uma condição que o Pai Celestial nos colocou justamente nesse processo de ajuste, né, de ajustamento pessoal para a gente alcançar valores, conquistas ou até se complicar mais ainda, né? Eu não sei se deu algum intervalo agora, eu acho que não. Por enquanto ainda dá para a gente tocar mais um pouquinho o barco, né? Então, Marcelo, prosseguindo aí o que você estava falando, pode seguir. Você estava Então, eu observo, porque a gente é chamado a negar os nossos delitos pessoais. Isso. Né? E você diz assim, nega, oculta, não mostra. É como se a gente tivesse, na casa da gente, o jardim do trigo que eu deixo você ver. Isso. E o quartinho lá dos fundos que está plantado o meu joio. O meu joio. Mas acontece que se você não faz uma autoidentificação, você não se cura. Quem não reconhece a doença não reconhece a necessidade do remédio. Exato. E eu acredito que isso seja uma questão muito fundamental que eu gostaria que você pudesse estar abordando, porque você trabalha com agronomia e quando você entra num campo, seu primeiro ponto, eu tenho que identificar. O problema se é o solo, se é uma infestação, se é alguma planta do lado, se é o clima. Você trabalha com isso. Sim, eu trabalho com isso. Se você não fizer uma anamnese na sua plantação, na sua planta, chama planta. Na sua planta, você não sabe por onde você vai. Por isso que não funciona o mesmo remédio em todo lugar. Não funciona. Isso, e é uma coisa muito importante, eu vou, inclusive, continuar a partir da sua fala, Marcelo, porque o que acontece é o seguinte, nós temos um grande problema de fazer uma eufemização dos nossos sentimentos. Vamos dar um break, um instantinho, a gente volta já já, tá bom? Então, meus amigos, de volta aqui com o programa Olhar Espírita. E continuamos aqui o nosso debate, que está já no bloco final agora, já para o nosso fechamento. E com a presença aqui do Derli, nós estamos conversando uns babados aqui. Eu vou pedir para você fechar e encerrar o raciocínio que estava do último bloco. E a gente vai entrar um outro assunto aqui que eu gostaria que a gente fechasse depois o nosso programa debatendo sobre isso, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Eu estava abordando a questão da eufemização dos sentimentos. O que é isso? Como o Marcelo disse, eu tenho um quartinho lá atrás, escondido, onde eu boto o meu joio. E eu não quero que ninguém saiba. Todo mundo, eu quero que todo mundo veja o meu trigo. Sim. Então, o que acontece? Quando qualquer um de nós, no dia a dia, na via pública, como nos diz Ernesto Bozano, eu adoro na via pública, você passa por uma situação que você perde o controle. Aí o que você faz? Eu fiquei um pouquinho chateado. Isso me incomodou de uma certa maneira.
né? Eu descobri que eu tenho um obsessor. Esse irmãozinho, para com isso. Para com isso. Se você foi surpreendido, se você perdeu o equilíbrio, você ficou chateado, você ficou bravo, você ficou com raiva, fale isso claramente. Até para que você, espírito, você, corpo, porque a comunicação é dinâmica nas duas direções, saiba o que está acontecendo e como interpretar. Senão eu me perco, né? Imaginemos agora toda a nossa estrutura neural. Você está passando por um drama terrível, né? Eu, enquanto nervo, estou com toda a bioquímica de drama. Depois você vira e fala, foi um pouquinho sofrido. Como assim? Não, foi drástico, foi algo que saltou os olhos, e algo que eu não quero acontecer mais. Quando você fala essa sua verdade, você visualiza aquele joio que você escondeu. E se você o visualiza, ele não volta a te surpreender. Uma situação ruim começa a acontecer outra vez, você fala, isso não vai dar boa colheita. É o autoconhecimento, a autocrítica, né? Exatamente. Que a gente precisa desenvolver realmente, né? No Isso. sentido das transformações. Exatamente. Porque para você transformar alguma coisa, você primeiro, aquilo tem que te incomodar, né? Exato. Tem que de alguma maneira estar perturbando você e atrapalhando alguma coisa, né? Aí você, para poder ver que tem que fazer alguma coisa para mexer naquilo e melhorar. E olha só como fica fácil você levar uma amizade. Você está convivendo com a pessoa e um dia a pessoa faz uma coisa que você não agradou muito. No momento calmo, você fala, fulano, olha, aconteceu isso, eu não gostei não. Eu achei que você estava interpretando desse jeito, mas eu estava interpretando do outro. Então é melhor a gente não entrar mais nessa seara. Pronto, a sua vida segue muito mais fácil. Mas se você não se conhece, se você não conhece o seu joio, a todo momento você é surpreendido. E aí volta na questão do Marcelo, quando ele falou assim, eu sou vítima. Não, Marcelo, tem uma coisa pior, eu sou inocente da situação. Isso não existe. Isso não existe. Todos nós somos joio e trigo. Todos nós temos... Mas nós escolhemos o que a gente mostra. Com certeza. A gente dá uma polida no trigo. A gente, quando vai sair de casa, reboca a cara, para que ninguém veja as marcas. Sim. A gente tem o sapato de sair de casa. A gente tem a roupa de sair de casa. Porque tem uma versão social e tem uma versão doméstica. Com certeza. E doméstico sofre, porque em casa o joio está ali. Convivendo. Todo ali. Então, é muito importante que a gente se veja e se entenda. Não, peraí, gente, olha, de fato, essa é uma coisa que eu preciso de mudar. Eu tenho esse comportamento que dificulta a convivência. Mas eu só consigo fazer isso se eu fui honesto com o meu sentimento. Então, a eufemização, especialmente na análise, na autoanálise, ela não é boa, ela não é produtiva. Então, é por isso que Jesus, ao final, vai dizer o seguinte, que exatamente vem de encontro ao que você disse. Foi plantado o trigo, a boa colheita. E o inimigo, que sou eu mesmo, nos meus dias de preguiça, de inveja, ciúmes, rancor, quando eu estou achando que eu estou muito... No dia de sono, que você dormiu... No dia de sono, exato. Naquele dia que eu falo, não, hoje eu não vou na casa espírita, essa chuvinha, pelo amor de Deus, ninguém vai naquele lugar, só alma penada que vai lá. Só que está muito endividado. Muito, o que não é o meu caso. Não é. Eu estou fazendo minha parte. Exatamente. Então, o que acontece? Mas você plantou o joio. Então, vamos cultivá-los. Nesse cultivo, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender. O que é que dilacera o meu joio? O que me vitimiza? O que me faz eu ficar refém de uma situação? Então, nós vamos nos vencendo e todos nós vamos valorizando, e isso é verdade, valorizando o trigo. Para que a gente possa perceber que vale a pena você aprender coisas novas, você compreender pessoas de um ângulo um pouco mais positivo. Então, aí, Flávio, eu diria para você que essa parábola ela tem assim
eu diria uma interpretação em neon, sabe? Neon verde-limão gritando, que é o seguinte, cara, para de inventar desculpas, venha para o bem, venha ajudar, venha se ajudar, venha se conhecer, venha se estudar, da forma que você tiver. Eu sei que você tem o seu joio e você tem o seu trigo. Eu sei disso. Pode vir e nós vamos trabalhar juntos os dois aspectos. Então, ela é um grande convite. Você está falando uma coisa que me remete exatamente ao ponto que eu gostaria de abordar agora, né, colocar para nós em discussão. Porque, veja bem, o Pai Celestial, Deus nosso Pai, ele não criou ninguém, nem bem, nem bom, nem mal. Simples e ignorante. É simples e ignorante. Então, mas ele deixou em nós um registro, um padrão que parametriza todo esse processo e que, veja bem, é o grande ponto que nos faz, digamos assim, despertar. Quando a gente começa a fazer alguma luz nessa praia, ou cuidar melhor dessa semente bendita que foi plantada em nós, que todos nós trazemos, que é a marca celeste em nós, que é a consciência, né? Todos nós temos a consciência, a luz da consciência, que fica, então, um tanto embotada, um tanto encoberta, por deficiência nossa e por razão assim, de uma opção nossa. Sim. Muitas vezes, por opção. Porque, como falamos há pouco, nós estamos aí com a força e a possibilidade do livre-arbítrio, um campo aberto. Sim. Nas nossas escolhas, nas nossas definições. E essas escolhas, elas operam justamente na questão dessa dualidade, o bem, ou o caminho do bem, ou o caminho do mal. Uhum. Né? Frequentemente, a gente oscila num ponto ou no outro, ainda que às vezes não tão intencionalmente. Eu acho que talvez a gente já tenha, talvez com alguns aclaramentos, superado um pouco, não digo que já está superado, talvez essa intenção do mal, sabe? Eu acho que um pouco da intenção do com mal, certeza. Eu acho que nós já superamos. Sim. Um pouco, pelo menos eu vejo isso um pouco em mim. Né? Se você faz uma análise aí, 30, 40, 50 anos atrás, você fala, não, peraí, gente, eu fazia coisas que até Deus duvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Que eu acho que vai ser meu encerramento de participação. Não, mas está tão ótimo. Nós aprendemos na vida, indiretamente, por existência, sim, que existem 3 maneiras de fazer as coisas. Certo. A certa, a errada e a nossa. Sim, existem gostei. 3 formas de se fazer a coisa. A certa, a errada, a nossa. Digamos que a certa é o trigo. Ok. Que a errada é o joio. Você não percebe que a gente está querendo fazer um híbrido de joio com trigo? Sim. Você só olha, você tem que olhar que o meu trigo, que o meu joio tem um híbrido aqui. Você não percebe que é muito mais, nós estamos querendo justificar através desse processo híbrido. Sim. Essa assim, o que você me diria sobre isso? Você que trabalha com melhoramento genético, que passa o tempo inteiro melhorando e melhorar. Não há um esforço da gente fazer um híbrido desse negócio? Não, com certeza, com certeza. E, na verdade... O pioramento genético. É por isso que tem sempre uma vírgula e um mais. Mas... Uma conjunção ali, ó. Vamos fazer uma conjunção. Exatamente. Então, é exatamente isso. E isso era o que eu estava dizendo da questão da eufemização. Né? Quando a tentativa de fazer esse híbrido que você falou é quando você vira e fala assim, gente, eu senti uma raiva. Não, mas não foi raiva, aquilo me incomodou um pouquinho. Se te incomodou um pouquinho, está no dia a dia. Então eu vou lá e liso o meu joio, ele fica bonitinho, eu pinto ele de verde, limão, você entende? Fica aquela coisa viva. Não é isso. São coisas, como você disse, Flávia, que eu trago de reminiscências anteriores, são cultivos de valores que, de repente, até o que hoje para mim é negativo, no passado era positivo. Né? Porque se hoje, por exemplo, a última coisa que eu penso, e eu, graças a Deus, uma única vez na minha vida eu pensei na possibilidade de matar alguém, mas às vezes há 500 anos atrás, se eu não matasse um por dia, eu não sobreviveria. Então, hoje eu estou tendo que desconstruir
parte do meu ego que está sendo construído ao longo de séculos. E isso nos assalta, isso não é um processo fácil. Por isso é que Jesus, nessa parábola, ele vai te dar o tempo de cultivação, né? É muito interessante. Agora, outra coisa que você falou, que é a questão do plantio da consciência. A consciência é algo etéreo, é algo que está no espírito. Mas eu sempre digo que nós não valorizamos o capítulo que se chama A Casa Mental, de Calderaro, no livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e André Luiz. Aquele capítulo é primoroso. Todos nós temos que ler, pensar, para ver como se estrutura, inclusive, a nossa massa encefálica. Porque essa consciência que você disse, que é da dimensão espiritual, eu vou ter na minha matéria, no meu cérebro, eu tenho os lóbulos frontais, onde Deus colocou os primórdios dos meus pensamentos, os primórdios da minha consciência. Então, quando eu faço alguma coisa e sem que ninguém me diga, eu percebo que não foi legal. É uma sensação ruim que você tem. Horrível. Né? Horrível. É o seu lóbulo frontal gritando, para com isso, você não faça isso. Você entende? Então é muito interessante a gente não tentar fazer esse híbrido para que a gente possa entender claramente as coisas. Na medida do possível, eu até convidaria para que ninguém fique com vergonha do seu joio. É que o híbrido é uma terceira via, né? É uma terceira via. E na regeneração, eu penso que vai acontecer alguma coisa dessa. Olha, vamos trabalhar junto. Nós três. Gente, olha, ótimo, mas, por exemplo, se atrasar o almoço, quando eu fico com fome, eu fico com raiva. Eu já tenho que avisar de uma vez, isso é verdade. Né? Isso é verdade. Meia hora de fome, eu já estou te olhando assim... Não falo nada. Você não vê meu dente mais. Por quê? Porque eu estou com fome. Então é importante isso para que o outro saiba. Né? Aí eu estou lá trabalhando lá. Eu parei de falar, Marcelo já veio e fala, Derli, tem uma banana aqui, o que você acha? Aceito, lógico. Então é muito importante que a gente seja honesto conosco e que a gente transfira essa honestidade, explicite, melhor dizendo, essa honestidade para com aquele companheiro que você quer ter na sua vida. Porque é impossível você ficar adivinhando o que agrada e o que desagrada o outro. Você entende? Então, a regeneração vai ser esse esforço, a gente sentar junto, eu diria, sentarmos nós seis, né? Cada um com seu joio e seu trigo, e sentar e conversar e falar, gente, vamos trabalhar junto? Vamos fazer esse cultivo? Quando o meu joio estiver gritando, você me ajuda? Você entende? Quando o meu trigo estiver florescendo muito, ele tem que florescer para compreender o seu joio e vice-versa. Aí fica legal. Bem, Marcelo, eu vou pedir que você faça as considerações finais aí do nosso momento que a gente teve aqui, e posteriormente eu e Derli também, e a gente vai ao fechamento. Olha, como consideração final, pedir que a gente tenha muita coragem, porque sem coragem a gente não enfrenta isso. Não enfrenta. A coragem de aparecer feio na foto. A gente não gosta de ser o feio da foto. Eu tenho feito um grande esforço em aceitar que eu vou sair feio na foto da vida, que eu não vai ser aquela pessoa fofa. E eu já chego dizendo para os meus amigos, eu não sou fofo. Não espere fofura de mim, porque vai ser fofo, vai ser bacana uma hora, outra hora vai ser uma contestação de fofura. Não tenha medo de sair feio na foto. Mas não sinta felicidade em sair feio na foto. Isso é outra coisa. Não é, olha, eu não gosto do que você vê em mim, mas sou eu. Estou num serviço incessante para parar. Então, coragem. Mover com o joio, manusear o joio, cultivar o trigo, entender esses espaços demanda coragem. Não demanda só oração, que o povo reza, mas se você reza e não tem coragem, vai para cima, assume o que você é. Isso. Vai fazer diferença na nossa vida. Vai ser mais fácil a cura. Muito mais fácil. Foi uma alegria estar com vocês. Então, isso aí. Por favor, Derli. Olha, eu penso exatamente isso, que a parábola ela
ela nos convida, onde quer que estejamos, com as suas qualidades, levante-se, comece a pensar e a ajudar, porque quando eu me coloco a caminho, né, eu vou lutando com o meu inimigo. Né? E é muito importante, e isso que Marcelo falou é ótimo, né? É muito importante que eu saiba, então, que eu tenho, né? Como eu até brinquei, vamos sentar nós 6 para conversar, né? Eu tenho o meu joio, eu tenho o meu trigo, né? E que todos compreendam para que a gente possa complementar e trabalhar no bem. Você falou nós 6 porque são os anjos de guarda que você está incluindo Não, aqui. é os nossos joios e Cada trigo. um com joio e trigo. Na verdade, nem são 6, são 9. Então vai dar. Tem o Derli joio e o Derli trigo. Leva tudo para pacote. É isso aí. Derli, obrigado pela tua participação aqui com a gente, sabe? Foi uma alegria também te receber. E a gente está aqui no lançamento aqui, vocês devem ter visto essa caneca aqui, ó, que é inspirada lá no programa do Jô. Foi ideia da nossa companheira Tatiana, aqui do nosso grupo. E a gente vai presentear aqui o Derli, viu, Derli? Olha, que maravilha. Recebendo aí de presente aí uma caneca aí do nosso programa. Mata tá bom? joio. Posteriormente até... Mata joio. É a caneca, mata, você bota uma água dentro Posteriormente, dela. até se vocês tiverem interesse de adquirir, talvez de lembrança aqui, a nossa canequinha, pode entrar em contato através do Instagram, tá bom? Do nosso contato aí que está na tela, tá bom? Vocês podem procurar saber, a Tatiana vai se encarregar aí de ver em termos de valor e tal, não sei exatamente qual seria. Mas qualquer valor arrecadado aqui, qualquer numerário que venha para o programa, é a benefício da manutenção do programa. Não temos nenhuma pretensão de viver disso aqui, absolutamente, né? Aqui é realmente um esforço que nós estamos fazendo no sentido da divulgação da nossa doutrina bendita, que em muitos momentos pode trazer aclaramentos importantes para a gente entender melhor como é que as coisas funcionam, principalmente, né, essa situação desse mundo aqui interno, né, que muitas vezes a gente não está muito atento e as coisas acontecem, a gente vai ficando, a gente dorme na parada, né, como o próprio Marcelo colocou, não vigia, e a coisa não adianta que a oração não vai resolver se não tiver vigilância também. Tá bom, meus amigos? Então, fico grato aí pela presença de todos conosco, né? E vamos fazer uma prece breve aqui para a gente poder se despedir e até o próximo programa. Pai Celestial, Pai bendito de amor e bondade, agradecemos mais uma oportunidade que estivemos aqui para confabularmos a respeito da mensagem abençoada da doutrina cristã, da doutrina espírita, que vem trazendo luzes para o nosso entendimento e nos fortalecendo cada vez mais no enfrentamento da vida, no entendimento de que a vida é a oportunidade bendita para a nossa libertação. Muita paz a todos. Até a próxima.